Então, o nosso tema de hoje, o nosso foco de estudo é sobre a Lei 10.826 de 2003, o famoso Estatuto do Desarmamento, que já vem há um bom tempo deixando seus reflexos, os seus vestígios aí no nosso ordenamento jurídico. À época, causou muita polêmica, nós tivemos alguns institutos ali que foram muito questionados naquela ocasião, e não raro, nós ainda temos nos dias de hoje uma série de reflexos que vem sendo trazido tanto pela lei ordinária quanto pela jurisprudência. Então, nesse encontro nós vamos ver pontos cruciais dentro do Estatuto, sobretudo falando da parte criminosa. Bem, o tema arma, ele por si só é muito polêmico, especialmente para você que quer fazer um concurso da área policial. Por quê? Porque você quer saber qual arma você pode ter em casa, qual arma você pode portar, enfim. Apesar disso gerar muita curiosidade, todas essas diretrizes e essas normativas, elas ficam por conta de um decreto presidencial, este que não é o nosso objeto da aula de hoje. O nosso foco hoje é justamente falar sobre as diretrizes do Estatuto do Desarmamento e os seus respectivos crimes. Legal? Então olha só, a nossa lei de análise é a Lei 10.826 de 2003. E já de antemão eu quero quebrar alguns paradigmas com você. Olha só, com relação à arma de airsoft, o Estatuto se aplica com relação a esse tipo de armamento? Não, não se aplica. E com relação à arma de pressão? Não, também não se aplica. Por quê? O nosso Estatuto, ele é voltado ao tratamento e ao estudo das denominadas armas de fogo. Arma de fogo é aquela ferramenta capaz de expelir uma munição a partir da combustão de gases, tudo bem? E ela pode estar lá acoplada a um cano ou não para facilitar a direção daquele projétil. Então, o nosso ponto de estudo é ou são as armas de fogo. Mas olha só, ainda dentro do estudo aqui, é importante falarmos sobre o objeto jurídico. Porque as bancas de concurso, elas vão te induzir ao erro ao estabelecer que o bem jurídico trabalhado pelo Estatuto do Desarmamento é a integridade física do indivíduo. Tá certo isso? Não, isso está errado, porque o nosso objeto jurídico, o bem jurídico tutelado para essa lei, trata-se da incolumidade pública ou segurança pública, não é mesmo? Então, fique com esse primeiro conceito já bem definido. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, tudo bem? Vamos seguir aqui? E com relação aos objetos ou objeto material dos delitos que nós estudaremos. Embora a lei tutele as armas de fogo, em muitos dos dispositivos nós veremos como objeto material, olha só, arma, acessório ou a munição. Então, gente, cuidado com a pegadinha. Porque a tutela para o Estatuto do Desarmamento, ela pode vir embasada numa arma de fogo, num acessório, por exemplo, uma mira laser, um silenciador, ou a munição apta a ser acoplada no armamento para produzir o disparo. Tranquilo? Então, estes são os nossos focos iniciais da aula. Objeto jurídico, incolumidade pública, e o objeto material do delito, arma, acessório ou munição. Tranquilo? E a partir desta parte introdutória, nós já nos credenciamos à análise específica dos tipos penais. Então vamos passar para o artigo 12? Olha só, vem comigo na tela. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Então vem comigo aqui. Para a gente analisar o artigo 12, nós precisamos passar pela análise dos elementos que constituem o tipo. Então, olha só, a tutela aqui do artigo 12 diz respeito àquela pessoa que tem em casa, que possui sob a sua responsabilidade ou no seu local de trabalho uma arma de fogo, acessório ou munição. Corriqueiramente, nós vemos a arma de fogo, né, gente? Então, olha só, aqui nós vamos falar, então, o indivíduo que possui arma na sua residência ou nas dependências destas, ou ainda no local de trabalho. Mas olha só, para nós considerarmos o local de trabalho, é preciso que o indivíduo seja o titular do estabelecimento. Tranquilidade? Ok. Quando a gente fala em residência, o que se compreende por residência? Olha só, aí naturalmente a jurisprudência precisa se manifestar sobre o tema. E sob residência ou por residência, vamos colocar aqui, vamos fazer um corte em residência urbana e a residência rural. Por residência urbana, entende-se qualquer local da casa, qualquer local, qualquer adjacência. E aí nós podemos compreender, por exemplo, o jardim, o quintal, a garagem, enfim, tudo aquilo que está dentro dos limites particulares da residência. Fácil. Quando nós falamos em ambiente rural, e aí nós podemos ter um âmbito maior de propriedade, do termo, do conceito de propriedade, olha só, essa questão ela é trazida lá pelo artigo 5º, parágrafo 5º do Estatuto do Desarmamento. E aí eu quero convidar você para a leitura desse artigo 5º, parágrafo 5º. Olha só. Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Olha que legal, aqui nós já temos uma novidade. Então você já deixa isso anotado no seu material, você pode colocar aí toda a extensão do imóvel rural. Tranquilo? Olha só, disposição que é trazida, complementação normativa que vem do texto da própria lei, beleza? E aí quando a gente fala em local de trabalho, trata-se da empresa, onde o indivíduo exerce as suas funções habituais. Mas olha só, para ele poder possuir a arma naquele estabelecimento, ele precisa ser o titular desse estabelecimento. Como é que eu confiro se ele é o titular? Simples. Olha o contrato social. Tudo bem? Para verificar se ele tem poderes de sócio, de gerência, se ele compõe aquele quadro social da empresa. Tudo bem? Tranquilo? E olha só, outro elemento que é imprescindível. Não basta tão somente o indivíduo comprar uma arma e ter na sua residência ou local de trabalho sendo ele o titular. É imprescindível que o indivíduo tenha o registro. Tudo bem? Para o indivíduo poder possuir a arma no seu local de trabalho ou na sua empresa, é imprescindível o registro dessa arma, beleza? Sem o registro, nós podemos enquadrar o cidadão noutro diploma normativo. Tudo bem? Tranquilo? Joia? Então, é imprescindível. A análise do artigo 12 aqui passa pelo dispositivo do registro da arma de fogo. Não tem o registro.
Tô com a arma na minha residência ou no meu local de trabalho. Opa, responde pelo artigo 12. Tenho o registro da arma. Opa, posso tê-la em casa ou no meu local de trabalho. Faça essa separação. Se você tem o devido registro, você não incorre na conduta do artigo 12. A conduta do artigo 12 passa pela ausência do registro. Tudo bem? Beleza? E aqui questões podem te cobrar da maneira mais simplória. Para o indivíduo incorrer na figura do artigo 12, ele não pode ter o registro, correto? As bancas, elas gostam de trocar o conceito de registro aqui, ou o termo registro, por porte, para confundir o dispositivo do artigo 12 com o do artigo 14 da mesma lei. Tranquilo? Então, fique atento. No artigo 12, nós pressupomos uma ausência do registro. Show de bola? E aí, olha só. Vamos passando um pouquinho mais aqui e vamos falar sobre outra questão elementar agora, ainda dentro do artigo 12. Vem comigo aqui, ó. Quando eu falo em arma desmuniciada, o que é uma arma desmuniciada, gente? A arma desmuniciada é a arma sem munição. Tá. E aí, possuir arma desmuniciada configura crime? Aí eu vou te falar o seguinte, depende. Para o entendimento que nós temos hoje, para os nossos tribunais, a gente tem que avaliar o seguinte, a arma desmuniciada, ela era apta a produzir disparo? E a aptidão, ela é aferida a partir de perícia, a partir de um laudo técnico. Se a arma estava apta a produzir os disparos, eu te digo que sim, é crime. Quem diz isso? STJ e o STF. Porque perceba, a arma estando desmuniciada, mas funcionando, mas apta ao seu funcionamento, a qualquer momento o indivíduo pode carregá-la com uma munição e produzir o disparo. Então, o STJ e o STF entendem que a arma desmuniciada apta a produzir o disparo, ela ainda assim ofende o bem jurídico e incolumidade pública. Porém, na contramão desta situação, se a perícia constata que a arma é inapta, que a arma não funciona, não teremos crime. Não há crime. Olha só que coisa importante. Se a arma está desmuniciada, mas apta a produzir disparo, crime. Se a arma está desmuniciada, porém inapta, não há crime. Fica com isso na cabeça. Isso aqui costuma cair. Tudo bem? Mas nós temos uma outra situação que vai ao encontro aqui também no mesmo sentido da arma desmuniciada. Vamos falar aqui da tal da arma desmontada. Arma desmontada. Tá, Lucas, o que é uma arma desmontada? Pô, simples. Aquela arma que está ou que não está pronta imediatamente para produzir disparo. Você precisa promover o encaixe das suas peças para que ela se torne pronta ou apta a produzir o disparo. Tá. E nesse sentido, com relação à arma desmontada, como que a jurisprudência caminha? Nós também temos dois sentidos aqui. E olha só, se a montagem é fácil, se a montagem está ali muito rápido de ser realizada, é crime. Olha só, porque isso aqui é novo demais. E especificamente com relação ao crime do artigo 12, se nós estamos diante de uma montagem difícil, que não pode ser realizada rapidamente, não haverá crime. Gente, olha só, por mais que a lei seja simplória no seu alcance,
a jurisprudência trabalha com os termos de maneira bastante técnica, tá? Ela vai muito além do texto normativo. Tranquilo? Então, fiquem atentos aqui, o que eu considero mais importante, mais relevante, arma desmuniciada e arma desmontada. Esses dois pontos são de fundamental relevância para a sua prova. Tudo bem? Beleza pura? Então, vamos seguindo no nosso estudo. Olha só, mais duas questões aqui envolvendo a posse irregular da arma. Cabe aplicação do princípio da insignificância para os crimes do artigo 12? E aí, se você tem uma corrente com um pingente que é uma munição, isso aí é crime? Não, não é crime. Então, olha só, a jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância. Tudo bem? Justamente nas situações em que nós não temos a possibilidade de ofensa ao bem jurídico. Tudo bem? Tá, me dá um exemplo. Fica com o exemplo do pingente, ou com aquele indivíduo que tem lá na sua prateleira 2 ou 3 munições e ele não tem a arma. Naturalmente que ele não vai conseguir promover a explosão daquelas munições. Tranquilo? Fica atento. É possível, é admissível a aplicação do princípio da insignificância aqui. E agora eu quero trazer para você uma questão ainda mais recente, porque nós temos um julgado do STJ do mês de agosto desse ano, 2020. Meus amigos, como é que funciona a arma com registro vencido? O que acontece? O indivíduo que possui uma arma nas dependências da sua residência, percebam, ele tem o registro, ele incorre na sanção do artigo 12? Não, por quê? Porque ele tem o devido registro. Agora, e quando esse registro vence? O que acontece? A partir do vencimento do registro nós teremos uma conduta típica? Olha só o que o STJ também definiu. O indivíduo que tem um registro prévio e posteriormente esse registro expira, ele permanece numa situação de irregularidade com a arma. Todavia, para fins de posse, não haverá crime. Não haverá crime. Não haverá crime, e sim uma mera infração administrativa. Não haverá crime. Vou complementar aqui, ó. Mas mera infração administrativa. Isso aqui é palavra do STJ. Eles estabeleceram esta premissa. Agora, e se o indivíduo está com um registro vencido e ele passa a portar ostensivamente essa arma? Gente, naturalmente que nós estaremos diante do crime, né? Porque nem mesmo com um registro válido, o indivíduo se dá o direito de portar ostensivamente a arma de fogo. Com o registro válido, o indivíduo pode permanecer nas dependências da sua residência ou no seu local de trabalho, na companhia daquele armamento. Tranquilo? Vamos avançar? Vamos passar para o crime do artigo 13, porque o crime do artigo 13 também é muito importante. Então vem na tela comigo aqui. Olha só. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, detenção de 1 a 2 anos e multa. E o parágrafo único ele traz uma norma por equiparação. Olha só,
Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a conduta prevista aqui no artigo 13 diz respeito ao delito de omissão de cautela. E esse delito de omissão de cautela eu quero dividir com você em duas partes. Olha só, na primeira parte eu quero trabalhar com o caput. Quero trabalhar com a cabeça do artigo. Por quê? Porque nós temos situações distintas. Primeira coisa, na figura do caput, quem eu enxergo como objeto material da minha conduta? Qual é o objeto necessário para configurar a conduta? Olha só. Deixar de observar as cautelas necessárias ou impedir que menor de 18 anos ou portador de deficiência mental se apodere de arma de fogo. Arma de fogo, só a arma. Então, o objeto material do caput aqui é a arma de fogo. Tá, mas e se eu vacilar? E se eu cheguei em casa e esqueci o carregador da minha arma sobre a mesa e cheguei lá depois, o meu filho estava brincando com aquele carregador? É omissão de cautela do caput? Não. Por quê? Aqui não se enquadra o acessório e a munição. O objeto material para esse delito é só a arma de fogo. Fechou? E veja outra coisa também. Quem será o sujeito passivo? Amigo, o sujeito passivo dessa conduta vai ser o menor ou o deficiente mental. A doutrina também considera esse tipo do caput do artigo 13 como um crime que tem a sua natureza culposa por excelência. Então, olha só, o único crime previsto no Estatuto do Desarmamento com uma figura, com uma modalidade culposa, é a omissão de cautela do caput. Atenção com relação a isso. Tudo bem? Tranquilidade. Atentos a esta situação, porque agora eu vou trazer para você, ainda dentro do artigo 13, vou deixar aqui na mesma linha, uma segunda parte. A segunda parte, nós vamos trabalhar a figura equiparada, a figura do parágrafo 1º do artigo 13. E aí, olha só, aqui dentro da figura prevista no parágrafo 1º, vamos lá, vamos trabalhar com os mesmos requisitos que nós vimos anteriormente. Qual é o objeto material? Quais são os utensílios necessários para a configuração daquela conduta? Aqui nós trabalhamos com todos os objetos materiais previstos na lei. Aqui nós trabalhamos com arma, aqui vale o acessório e aqui vale a munição. Tá, Lucas, mas da onde que você está tirando isso? Porra, simples, da letra da lei. É a lei quem estabelece isso. No caput, ela só fala em arma de fogo. No parágrafo 1º, ela fala em arma, acessório e munição. E aí, olha só. Quem pratica a conduta do parágrafo 1º? Quem pratica essa conduta? Essa conduta ela vai ser direcionada, nos termos do parágrafo 1º, a... Vamos colocar aqui, ó, que são para duas empresas. Olha só. As empresas de transporte de valores
ou empresa que presta segurança. Meu amigo, essas empresas ou os funcionários dessas empresas, eles não são os responsáveis, os proprietários das armas. As armas pertencem às empresas, são elas quem fazem todos os procedimentos para a aquisição. Claro que aquele funcionário precisa passar por um treinamento e estar apto a portar aquela arma durante o seu serviço, mas são essas as empresas. E não obstante, ainda existe um prazo para a consumação. O prazo para a consumação aqui, olha só que questão inusitada. Pelo texto do parágrafo 1º, esse crime se consuma 24 horas após o fato. Tá, Lucas, volta um pouquinho para que eu possa respirar, abstrair do caderno e entender. Sim, estou aqui contigo. Veja só. A figura prevista no caput, ela traz aquela conduta de o indivíduo que é descuidado e ele falta com as cautelas necessárias e não impede e não evita que uma pessoa menor de 18 anos ou deficiente mental que ela tenha acesso à arma de fogo. Essa é a conduta do caput. Uma conduta essencialmente culposa. O indivíduo não queria que o resultado, que a criança ou que o deficiente mental tivesse acesso à arma. Em contrapartida, na segunda parte, nós falamos naquele proprietário, no responsável pela empresa de transporte de valores e empresa de segurança que não comunica o fato à Polícia Federal ou não registra a ocorrência dentro de 24 horas da ocorrência do fato. Mas e aí eu te pergunto, e se esse fato acontece, por exemplo, num sábado de madrugada? Mas o dono da empresa, ele chega segunda-feira e se depara com aquela situação, ele vê que as armas não estão mais no local. O que acontece nessa situação? Percebam, pelo texto normativo, ele incorreria nessa conduta, ele praticaria o crime. Mas olha só, você já bem sabe que a responsabilidade no direito penal, ela depende da demonstração de dolo ou culpa. Nesse caso, o indivíduo agiu com dolo ou culpa para praticar essa conduta? Não, ele não tinha previsão de que isso ia acontecer, não era algo plausível. Então, sem dolo ou culpa, não tem responsabilidade. Se você punir o indivíduo nesses termos, está falando em responsabilidade objetiva, que é uma exceção, que não é plenamente admitida no nosso ordenamento. E aí, como é que funciona? Olha só, a doutrina, ela já trabalha para que esse termo aqui, após o fato, ele seja substituído por após o conhecimento. Após o conhecimento do fato. Fica muito mais plausível. Beleza? E além disso, esse parágrafo único aqui do artigo 13, ele traz duas situações que em tese seriam necessárias para que o crime aconteça. Não registrar a ocorrência e não comunicar à Polícia Federal. Gente, prevalece pacífico a ideia de que se o indivíduo comunica à Polícia Federal e não registra a ocorrência, não tem crime. Se o indivíduo registra a ocorrência, faz o boletim de ocorrência na Polícia Civil, mas não comunica à Polícia Federal, também não tem crime. Então a doutrina entende que não precisa que sejam preenchidos as duas elementares previstas na letra da lei. Tranquilo? Basta a ocorrência de uma situação para afastar a tipicidade do delito. Tranquilo? Beleza? Essas são as observações aqui da omissão de cautela. Beleza? Então, vem comigo e vamos adiante. Agora nós vamos falar sobre a conduta disposta no artigo 14. E olha só o que estabelece a conduta disposta aí no artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar, arma de fogo, acessório
ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E aí o parágrafo único vem e estabelece: o crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada no nome do agente. Para a gente já derrubar uma pá de cal nesse dispositivo, esse parágrafo único aqui já foi declarado inconstitucional. Então, você já afasta a incidência dele. Gente, a conduta aqui prevista no artigo 14 trata daquela ideia do porte ostensivo. É o indivíduo que sai dos limites da sua residência, da sua propriedade ou do seu local de trabalho, portando ostensivamente uma arma de fogo. Tudo bem? E aqui eu quero chamar a sua atenção para duas situações. Com relação à arma desmuniciada, vale o mesmo regramento que a gente viu lá no porte, lá na posse. Vale o mesmo regramento. Se o indivíduo está portando uma arma desmuniciada, para a gente avaliar a ocorrência ou não do crime, nós dependemos da análise da prestabilidade daquela arma. Se a arma funciona, perfeito, ok, é crime. Se a arma era imprestável, crime impossível, não há como consumar esse delito. E toma cuidado para mais uma situação, porque o STJ também já decidiu, tá? Olha, isso é importante. O STJ decidiu que esse exame, esse laudo sobre a arma é dispensável. Que o exame é dispensável, beleza? Fica meio complexo, meio difícil de você identificar posteriormente, sem o laudo, se a arma funcionava ou não. Concorda comigo? Mas é isso que prevalece. Tranquilidade? Vamos adiante. Com relação ao artigo 14, valem lá todos os requisitos que a gente já falou do artigo 12, então nós demoramos um pouquinho mais no artigo 12 por conta disso, porque a gente passa por uma série de análise de situações específicas, né? Mas ainda aqui no artigo 14, com relação à arma desmontada. Se o indivíduo está com o seu carro na via, mas ele está com uma espingarda calibre 12 no porta-mala, totalmente desmontada, vai ser crime em qualquer situação. Beleza? Aqui a gente não aplica aquela questão em que falamos, se está fácil a montagem, tem crime. Se é difícil a montagem, não tem crime. No porte, vai ser crime sim. Beleza? 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, olha só. Para a conduta do artigo 15 ser consumada, o indivíduo tem que disparar a arma de fogo ou acionar a munição em um local habitado ou nas suas proximidades, ou em via pública ou em direção a ela. E aí eu já vou te fazer uma pergunta muito simplória. Se o indivíduo dispara com a arma de fogo lá no meio do deserto, no meio do oceano, tem o crime do artigo 15? Não. Por quê? A elementar, o elemento que constitui o tipo aqui, exige que seja num local público ou próximo a ele, ou que seja em direção à via pública ou na via pública. Olha como essas questões elas precisam ser bem analisadas. E desde que esse disparo não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, se você está com a sua arma de fogo e você pratica um disparo para matar a outra pessoa, olha só, o disparo foi o meio necessário para você chegar ao resultado. Nesse contexto, o crime fim, o homicídio, absorve o disparo. Simples, fácil. Tamo junto? Vamos lá. E o parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Aqui também, isso aqui já foi declarado inconstitucional. Inconstitucional. Então você já tem tranquilidade para enfrentar esse dispositivo. O artigo 16, ele traz a figura aqui do indivíduo que possui, detém, porta, adquire, fornece, recebe, tem em depósito, transporta, cede, ainda que gratuitamente, empresta, remete, emprega ou mantém sob sua guarda ou oculta
Arma de fogo, acessório ou munição, olha só os objetos materiais. Arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com a determinação regulamentar. Esse dispositivo, percebam aqui que ele foi modificado pelo projeto anticrime, pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. E houve uma cisão aqui, porque existia um outro termo no artigo 16, que era a arma de uso proibido, mas agora a arma de uso proibido migrou lá para o parágrafo 2º do artigo 16. E, inclusive, quem pratica a conduta com relação ao armamento de uso proibido pratica um crime hediondo. Então, olha só. A posse de arma de uso restrito não é hediondo. A posse de arma de uso proibido é hediondo. Tranquilo? Atenção, é coisa nova, é coisa que vai cair. Nós já vamos chegar lá. Olha só, nas mesmas penas do caput ali, do porte para uso restrito, incorre quem? Suprime ou altera a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou artefato, quem modifica as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de uso de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz, quem possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, aqui uma arma cujo uso seria até permitido, mas o indivíduo suprime a numeração, ele raspa a numeração, ele altera as características originais dessa arma. Quem vende, entrega ou fornece, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Presta atenção, se o indivíduo fornece uma arma de fogo, qualquer que seja, mesmo que ela seja de uso permitido, mas se ele fornece a criança ou adolescente, ele responde pelo parágrafo 1º do artigo 16. Ele responde de maneira mais gravosa. Tranquilo? Fica atento. Tá marcado aqui, ó. E eu vou até grifar esse inciso 5 aqui, porque ele é top para ser cobrado. Ainda nas mesmas penas, quem produz, recarrega, recicla sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Aí o parágrafo 2º, que traz a novidade. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos e o crime é hediondo. Gente, a arma de fogo de uso proibido ela vai ser regulamentada lá no decreto próprio, tá? Mas em resumo, é aquela arma que é utilizada a partir de um recurso dissimulado. Então, por exemplo, você tem uma caneta que serve como arma de fogo. Essa é uma arma de uso proibido, tá joia? Porque ela não é regulamentada, ela não é prevista para ter o seu uso cotidiano no nosso território. Beleza? Tranquilo? Olha só. O artigo 17 fala do comércio ilegal de arma de fogo. A gente vai ler o seu dispositivo aqui, mas eu já vou constar que esse crime aqui também é hediondo. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, a ideia, a tutela aqui nesse artigo 17 é o comércio ilegal das armas de fogo, tá? Equipara-se à atividade comercial ou industrial qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular, clandestino, inclusive o exercido em residência. E aí aqui, ó,
com potencial para cair na sua prova. Eu vou deixar a sigla aqui, ó, potencial questão de prova. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes... Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta pré-existente. Tem que ter elemento anterior. Se não tem elemento anterior, não pode ser aceito como crime. Nós temos que preencher todas as elementares, beleza? Mas essa questão aqui é muito importante. E no artigo 18, nós falamos sobre o tráfico internacional de arma de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, essa conduta da entrega ao policial, ela depende de prova pré-existente. Tranquilidade? É isso aí, meus amigos. Aí, olha só para a gente arrematar, vamos falar o seguinte, as causas de aumento de pena. Olha só, no artigo 19. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então, presta atenção aqui na letra da lei. Então, a pena do artigo 17 e 18, tá? Tá falando do 17 e 18. A pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Aqui ele está falando do comércio e do tráfico ilegal de armas. E o artigo 20 traz que, nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16 e 17, percebam que o artigo 13 está fora. Se não foi mencionado, você não pode incluí-lo. Mas no 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos ou empresas referidas no artigo 6º, 7º, 8º dessa lei, ou se o agente for reincidente em crimes desta natureza. Tudo bem? Então, se for praticado por quem é servidor público, por quem trabalha em empresa de transporte de valores ou segurança, tem esse aumento de pena na metade, também se ele for reincidente específico. E o artigo 21, que veda a concessão da liberdade provisória, também foi declarado inconstitucional. Muito tranquilo. E dessa forma, nós batemos aqui os crimes envolvendo o Estatuto do Desarmamento.